por essa razão que aqui a sugestão seria de trazer isso para a legislação, porque muitos poderiam até alegar, poxa, mas a inspiração, de fato, ela seria permitida. O problema é que, em casos concretos, nós já verificamos que não tem sido essa a interpretação que é dada. Então, a mera inspiração, muitas vezes é tida como reprodução, o que é uma injustiça, porque se a pessoa apenas se inspirou num trabalho, mas produziu uma obra nova, né, isso deveria ser permitido. Então, seria só uma questão de deixar isso mais claro. Sobre o inciso 17, por que não a reprodução por qualquer interessado? Se a obra está indisponível, não é melhor autorizar a reprodução livre? Pergunta o Guilherme Coutinho. Inciso 17, um minutinho só. Sobre o inciso 17, por que não a reprodução por qualquer interessado? Se a obra está... Não, sim, a ideia é a reprodução por qualquer interessado, né? Não entendi aqui o porquê da pergunta. Quer dizer, a possibilidade por qualquer interessado de reproduzir a obra desde que esteja, enfim, fora de catálogo. A ideia é justamente essa. Na redação, a inclusão aqui não existe estoque disponível para venda por parte, para venda por parte do responsável. Enfim, se essa redação está, de fato, gerando aí uma questão de interpretação duvidosa, então isso deve ser alterado. Mas a ideia aqui, nessa inclusão por parte do responsável, ou seja, é quem coloca para venda, né? Não que esteja limitando de quem pode fazer a cópia. Claro que a cópia seria feita por qualquer interessado. A objeção? Tá. Sem finalidade comercial, ok. Tá, não, mas aqui é um pouco mais delicado, né? Porque como é que vai se reproduzir também uma obra com finalidade comercial, por mais que ela esteja esgotada? Então, aqui eu acho um pouco mais difícil. A meu ver, a questão da sem finalidade comercial teria que ser mantida. Vamos pedir que as perguntas que vierem a partir de agora, coloquem seus e-mails, porque se eventualmente não der tempo de serem respondidas aqui, que possa a organização depois de responder e encaminhar, porque se não vier com e-mail, nós não teremos como respondê-las. A próxima aqui, então, do Elisandro, que se denomina usuário da cultura MPB, diz ele, o usuário, na maioria das vezes esquecidos, é condenado, entre aspas, por ser pirata, entre aspas, por copiar, reproduzir, divulgar, baixar para utilização própria ou fins didáticos e sociais. Quando se compartilha uma música, por exemplo, é o artista que ganha um novo fã, que irá nos shows ou comprar um CD ou outros souvenirs do artista. Trazemos como sugestão o reconhecimento do sujeito usuário, não apenas como consumidor, mas como parceiro do artista na democratização do acesso à cultura, à educação, ao conhecimento e inclusão. Usuário como contribuidor e não pirata. Uma reflexão para o professor Guilherme. Vamos passar para o... Bom, o termo pirata passou a ser difundido como para tudo, né? E por isso mesmo ele perdeu valor. Se todos são piratas, ninguém é pirata. Tá? Começa por aí. Segundo ponto, recentemente, em junho, a Harvard Business School lançou um estudo, o primeiro estudo sério sobre o efeito do peer-to-peer sobre a indústria musical, e o resultado foi, obviamente, como a gente imagina, diferente do que a indústria propaga. Na verdade, houve um aumento do volume gasto com música, não a diminuição. Qual a diferença? Trocou de mãos. As pessoas agora, ao invés de comprar o suporte, o CD, elas vão ao show, elas compram o souvenir, elas seguem a banda. Então, essa é só mais uma das várias falácias da indústria que a gente já está até um pouco cansado de ouvir. Questão seguinte, da Elaine Maria Alcese. Na sugestão de alteração de uso de obras não disponíveis em estoque, não resume simplesmente a falta de estoque? Já que pode haver ainda direito de reimpressão vigente em contrato, não seria adequado manter o termo obra fora de catálogo ou estabelecer um prazo em que essa não esteja disponível? Eu queria antes só complementar ainda a questão anterior, porque eu julgo isso bastante importante, a questão do usuário. Eu acho que o grande desafio é justamente nessa alteração,
é trazer o usuário para o sistema. Esse é um aspecto, de novo, bastante relevante. Esse usuário que cada vez mais participa do processo criativo, ele é o outro do processo criativo. E trazê-lo também numa melhor regulamentação, de uma melhor definição de quem é esse usuário. Esse usuário ele não pode mais ser considerado de maneira abstrata. Não se pode colocar mais no mesmo caldeirão quem usa isso de forma legítima, um professor, colocar no mesmo caldeirão de uma pessoa considerada pirata, enfim, que vende aquilo com intuito comercial. Essa equiparação não pode mais ser feita. Então, essa questão do usuário, me parece, é uma questão aqui crucial na questão no capítulo das limitações. Com relação às obras não disponíveis em estoque, aqui nós temos também que enfrentar uma outra questão importante, que diz respeito, e hoje isso é uma tendência até do mercado editorial, que é de livros que são impressos sob encomenda também, né? Como lidar com essa questão? Porque, eventualmente, esse livro ele está em catálogo, mas existe a encomenda dele, então aí nós teríamos que chegar, eu imagino que aqui no âmbito agora, nós não conseguiríamos aí chegar a uma melhor redação, mas, enfim, esse ponto aqui que foi trazido é muito importante para uma reflexão para que se possa, então, pensar numa melhor redação para essa questão aqui da obra fora de catálogo, enfim. Aqui a Cristiane faz mais uma reflexão, uma sugestão. No inciso 14, uso religioso, desde que não atente à moral do autor e que não seja utilizada para pleitear donativos ou dízimos. As instituições religiosas possuem verbas próprias e com impostos diferenciados que permitem a produção de obras, textos e imagens para suas campanhas institucionais e publicitárias que visem arrecadar verbas. Mas aqui, como é a sugestão, podemos passar adiante já na próxima. A Denise Boltman. Na atual lei de direitos autorais, apenas as duas partes do contrato privado, cedente e cessionário, são legitimadas juridicamente em caso de ter seus direitos lesados. Esta revisão da lei poderia vir a contemplar a possibilidade de tornar o usuário dos bens culturais como parte legítima na relação para a defesa de seus direitos como usuário? É possível ampliar a defesa de seus direitos além da esfera de uma ação civil pública? Tem um instrumento que tem sido muito usado na propriedade industrial, inclusive no caso que está no Supremo sobre pipeline, foi bastante visto, que é o amicus curiae. Então, esse seria o caminho no qual você seria o amigo da corte, no qual você poderia, o usuário ou associações de usuário, poderiam interferir e atuar no processo, não como parte legítima, porque eles não são parte legítima numa briga contratual, mas apenas para poder influenciar, informar e auxiliar a corte no seu entendimento. Acredito que é Fernando alguma coisa. Tendo em vista que o caput do artigo 46 prevê o uso não remunerado das obras, não estaria o inciso 19 demasiadamente amplo, permitindo o uso para fins de recurso criativo, sem remunerar o autor da obra original utilizada na derivada? Eu entendo que não. Eu entendo que não. A meu ver, esse inciso 1, ele tem que ser amplo, eu acho que aqui já foi colocado nos painéis anteriores, aquilo que é uso privado, né, sem fins de lucro, a meu ver, deve ser permitido. Então, aqui eu entendo que não. A cláusula, a doutora Elaine Guimara Alcese, a cláusula geral que dispõe sobre reprodução, distribuição e comunicação de obras protegidas para uso como recurso criativo abre caminho para a utilização dessas obras em sites de compartilhamento de arquivos, como MySpace e YouTube? Acabam-se os problemas desses sites quanto ao controle de uso indevido de obras protegidas? Eu creio que não. Eu acho que o objetivo dessa cláusula geral não é abarcar a troca de arquivos, nem a disponibilização dessas obras, enfim, nos diversos sites de relacionamento social. Eu acho que isso é uma discussão que, na verdade, ainda não foi enfrentada aqui, e isso vai precisar ser visto